presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, trabalhadores e trabalhadoras que se encontram nessa sessão. Deputado Chico Preto, a presença desses trabalhadores e trabalhadoras de uma empresa prestes a encerrar suas atividades em Manaus, ela é simbólica do momento político que o Estado do Amazonas está vivendo. Há uma euforia, no meu ponto de vista, absolutamente equivocada em relação ao acordo firmado da alíquota única de CMS, deputado Sinésio Campos. Hoje o Estado do Amazonas credita 12 e o Nordeste credita 4. Essa era a proposta original do governo federal, encaminhada pela presidente Dilma. Apenas os estados do Amazonas e do Mato Grosso creditariam 12% de CMS e todos os outros 4%. A emenda apresentada pelo relator, o substitutivo apresentado pelo relator, estabeleceu que todos os estados do Nordeste creditarão 7, deputado Chico Preto. Deputado Chico Preto, o Amazonas creditando 12 e o Nordeste creditando 7, não há dúvida de que haverá migração de indústrias do polo industrial de Manaus para os estados do Nordeste, por um motivo simples, deputada Conceição. Uma empresa, quando vai se instalar num estado, ela quer saber quais são os incentivos fiscais, mas ela quer saber também como funciona a energia. O Amazonas teve 65 horas de apagão ano passado. Ela quer saber como funciona a comunicação e internet. Nós temos uma das piores do Brasil. Ela quer saber se existe ligação desse estado rodoviária com os mercados consumidores do Sul e Sudeste. Nós não temos ligação rodoviária. Ela quer saber da estrutura aeroportuária. Uma carga demora 175 horas para ser desembaraçada no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. Ela quer saber se tem porto. No Amazonas não tem um porto público, existem 2 portos privados que concentram a atividade portuária de uma forma absolutamente precária. Mas esse Amazonas que não tem estrada, esse Amazonas que não tem porto, esse Amazonas que não tem internet, que não tem energia, terá um estádio de 60 milhões de reais, 600 milhões de reais. Esse estado que não tem porto, que não tem energia, que não tem estrada, que não tem telecomunicações, fez a opção, nos últimos 40 anos, de não investir em infraestrutura que possibilitasse a nossa indústria hoje concorrer em pé de igualdade com a redução dos incentivos fiscais. E aí eu vejo gente comemorando. O senador Eduardo Braga, que é o líder do governo, e o fato dele ser líder do governo deveria servir de alguma coisa para a defesa dos interesses da indústria do estado do Amazonas, mas desde que ele virou líder do governo, nós só perdemos nos interesses do polo industrial de Manaus, discutidos no Senado e no Congresso Nacional. E aí agora, transferem a responsabilidade, não, o povo, não, a indústria. Infelizmente, essa liderança tem servido para interesses menores e não tem servido para defender os interesses maiores do povo do estado do Amazonas. Quantos reais os senadores e deputados federais do Amazonas conseguiram para criar infraestrutura logística aqui? Quem fez uma emenda para construir um porto público decente aqui? Quem fez uma emenda para investimentos em infraestrutura de telecomunicações e de energia? Portanto, nós estamos pagando uma conta de um Estado que nos últimos 30 anos se segurou na Zona Franca e a riqueza gerada pela Zona Franca
foi adotada para uma política de pão e circo e não para criar a infraestrutura necessária para tornar esse modelo econômico viável, mesmo diante da diminuição dos incentivos fiscais. É triste assistir a isso, deputado Sinésio, porque o estado do Amazonas, em 2005, tinha um orçamento de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Esse orçamento hoje, deputada Conceição, vai fechar o ano em 14 bilhões de reais. Ou seja, de 2005 para cá, em 8 anos, o orçamento do estado do Amazonas quase que triplicou. Ganhou 9 bilhões de reais a mais. O que isso deveria simbolizar? Que nos últimos 8 anos, os índices sociais do estado do Amazonas, a infraestrutura logística e produtiva do estado do Amazonas cresceu quase o dobro. E, infelizmente, deputado Chico Preto, os dados são absolutamente incontestáveis. Nós não temos uma obra sequer de infraestrutura que estimule a atividade produtiva do Polo Industrial de Manaus, realizada pelo governo do estado. Me desculpem, tem gente que não gosta que eu não digo isso. Pegaram 1 bilhão de reais, construíram uma ponte que do ponto de vista econômico, liga nada a lugar nenhum. Só é ir lá na ponte, ficar lá na cabeceira, vendo quantos caminhões atravessam aquela ponte. Nada. De lá para cá só vem alface e tijolo, e daqui para lá não vai nada. Absolutamente nada. Com 1 bilhão de reais, o Amazonas construía o porto mais moderno do país. Nós endividamos o nosso estado e pagamos uma conta alta. Hoje eu li no jornal uma graciosidade. O estado do Amazonas fez um acordo com Andrade Gutierrez de pagar, salvo engano, 770 milhões de reais a partir de 2015, a partir já do governo do próximo. O atual assinou, mas para começar a pagar só a partir do próximo. Vá lá na Justiça do Trabalho, vê a quantidade de trabalhadores que litigam contra o Estado, que tem processo de 2 mil, de 3 mil, de 5 mil, de 10 mil reais, há 10, 15, 20 anos. Com eles o Estado não faz acordo. Com o coitado do trabalhador, do servidor público, que precisa receber 10 mil reais do Estado de uma dívida trabalhista, não tem acordo. Deputado Zé Ricardo, o Estado vai até o Supremo Tribunal Federal para não pagar. Mas com a Andrade Gutierrez fecharam um acordo bonitinho a partir de 2015, salvo engano, 700 milhões de reais. Há um trabalho importante feito no segundo governo do ex-governador Gilberto Mestrinho. Chama Plano Amazon. Um planejamento de ações de infraestrutura necessária para inserir o Amazonas em condições de competitividade no mundo moderno globalizado de hoje. Foi jogado às traças. Foi jogado às traças. Todo mundo se animou com a Copa. Todo mundo se animou. Porque disseram que com a Copa iam reorganizar o centro continua a mesma bagunça que era. Disseram que iam construir um monotrilho, não botaram um prego da obra do monotrilho. Disseram que ia ter BRT, não botaram um prego da obra do BRT. Só tem 2 obras vinculadas à Copa do Mundo. E me desculpem, tem gente que comemora isso. Tem gente que comemora que no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, haverá 3 ou 4 jogos da Copa do Mundo ao custo de 1 bilhão de reais, 600 milhões só do estádio, de um estádio que no outro dia o governo não sabe nem o que vai fazer. O governo efetivamente não sabe o que vai fazer com aquele trambolho a partir de um dia depois do último jogo da Copa do Mundo.
E nenhuma obra de infraestrutura, nenhuma, deputado Fausto Souza, Vossa Excelência que é um entusiasta disso, 600 milhões de reais no estádio, e mais nada, absolutamente nada, salvo uma obra do governo federal, a ampliação do porto. Disseram que ia fazer porto, não fizeram. Disseram que ia organizar o centro, não organizaram. Disseram que ia construir monotrilho, não construíram. Disseram que ia construir BRT, não construíram. Portanto, nós precisamos refletir sobre o futuro econômico do Estado do Amazonas. E concluo, senhor presidente, dizendo que a presença desses trabalhadores é só o primeiro sinal, de um Estado que vem perdendo todas as brigas no Congresso Nacional e que vem cada vez mais perdendo competitividade do seu polo industrial. Nós precisamos ser solidários a ele, mas lutar para que nós possamos construir a infraestrutura necessária. Riqueza o Amazonas tem, orçamento o Amazonas tem, precisa comprometimento dos governantes das próximas gerações, porque os das gerações passadas efetivamente não tiveram. Muito obrigado.